Irmãos, sobre um pouco sobre vida eterna. Vida eterna não na perspectiva de um tempo futuro, mas vida eterna na perspectiva de um tempo presente. Amém? E no domingo retrasado eu preguei uma mensagem aqui, e ali eu recebi uma inspiração de Deus no momento que eu falei sobre o amor, que o amor é o dom supremo, que o amor era a mensagem, que a única mensagem, na minha opinião, estou dizendo que é isso. Na minha opinião, o amor, entender o amor de Deus e o amor de um para com os outros, era uma mensagem que era para estar sendo pregada de 2000 anos para cá e continuar até Cristo voltar todos os dias em todas as igrejas do mundo. Porque pelo amor foi a parte, pelo o amor que eu expus aqui na vida do próximo, é através do próximo que eu sirvo a Deus, é através do próximo que eu adoro a Deus, é através do próximo que eu amo a Deus. Como nós vimos na Escritura. Deus escolheu ser amado, ser adorado, ser servido na vida do próximo. Então o amor é a mensagem suprema para mim, que deveria ser pregado todos os dias. E dentre tantas as mensagens, quando um ministro sobe no púlpito para pregar aqui, lá na The Resgate ou em todas as igrejas do mundo, que traz vários temas, por exemplo, como santidade, fé, perseverança, fidelidade, enfim, tantos os temas. Na verdade, tudo vai se afunilar. Hoje, como eu vou falar de vida eterna, tudo vai se afunilando, vai chegar a mensagem do amor. Mas é necessário, para que nós entendamos o processo da vida e diversas mensagens, trazendo luz ao nosso entendimento. O resumo será assim, o amor. Mas é necessário essa mensagem. Amém? Então hoje quero compartilhar com os irmãos falar um pouco sobre vida eterna. Abre em 1 de João, carta do apóstolo João. Minha irmã, muito obrigado. Que Deus lhe conceda o desejo do teu coração. Aleluia. 1 de João, capítulo 5. Aleluia. O verso de número 11 e 12. Este diz assim: este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá no verso de número 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Aqui já não é o que eu vou falar, mas é um texto com uma base muito profunda de uma afirmação única, que Jesus Cristo é Deus, Ele deve ser adorado. Amém? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém? Como eu falei agora, irmãos, eu quero falar de vida eterna na perspectiva não de um tempo futuro, de um tempo que nós temos o entendimento, por exemplo, em Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém que descerá do céu, que Deus vai habitar entre nós, ali Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o choro já não haverá, a morte, o luto, porque tudo isso vai passar. Quando nós pensamos em vida eterna, logo que vem à nossa mente é um tempo que não tem fim. Nós sempre apontamos para o futuro, para viver em glória com o Pai, na eternidade, aquilo que nós julgamos que não sabemos aonde é, nem como será, na verdade, nesse sentido subjetivo, no sentido de que esse Deus que nunca viu, que nós nunca, ninguém viu, como disse João, mas o único que nós vimos aqui foi a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós pensamos em vida eterna, é sempre nessa perspectiva, é sempre com esse olhar, é sempre com esse entendimento, é sempre pensando e tendo a esperança que tudo o que nós passamos e vivemos hoje vai passar e um dia estaremos com Ele na eternidade, e lá nessa eternidade não teremos mais os sofrimentos e a agonia que temos hoje. Sim, isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas só que vida eterna, querido,
ela não se resume a só esse tempo futuro. E também ela não se resume só ao tempo presente. Então, em essência, a vida eterna não é um tempo que nunca vai acabar. A vida eterna é um estilo de vida, é uma essência de vida presente aqui agora. E que entender isso é muito importante para que nós possamos colocar um fim em toda a agonia da nossa alma. A agonia que nós vivemos. Quantos de nós, muitas vezes, vivemos numa agonia profunda? Nos esquecemos e desperdiçamos a vida tão maravilhosa que foi conquistada naquela cruz. E nos prendemos, nos resumimos, entramos nessa vida de agonia e nos esquecemos de viver o melhor que Deus tem para mim e para você. Então, quando Jesus veio a este mundo, Ele veio com o propósito de nos resgatar. Disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, que Ele nos libertou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse reino de Cristo é um reino de paz, de alegria, de felicidade. E João relata que certa vez Jesus estava diante dos fariseus, lá em João 10. Os fariseus começam a lançar sobre ele palavras duras. Mas Jesus retruca sobre isso e diz a ele: olha, vocês são filha do diabo. Lá em João 10:10 ele vai dizer assim, que o ladrão, Satanás, com seu poder, com seu domínio, com sua sedução, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida no futuro abundante. Ele disse: não, eu vim para que vocês tenham vida abundante, em abundância agora. A vida que Jesus veio e conquistou naquela cruz não é uma vida futura. Porque se Ele entrou no mundo de humano, de ser humano, e viveu como humano, sofreu todas as dores e as tentações que eu e você sofremos, não foi para um tempo futuro, mas foi para trazer a eternidade para o nosso tempo presente. Para que nós, semelhante a Ele, possamos desfrutar da eternidade aqui na terra. Esse foi o propósito. E lá em João 17, o próprio Senhor Jesus orando por nós, uma oração linda, conhecida como uma oração sacerdotal. Ele diz assim, que Ele veio a este mundo para dar a vida eterna por meio da autoridade que o Pai deu a Ele. E essa vida eterna, Ele diz, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Então, vida eterna em essência é o estilo de vida e conhecer a Deus. Por isso que nós, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele diz, imitai a Cristo, porque imitando a Cristo, a vida eterna fluirá em nós e através de nós. E entender essa verdade é tão importante para nós nos livrarmos dessa agonia da vida. Uma vida abundante e em abundância que é ignorada, deixada de lado, considerada como algo secundário, algo irrelevante. E pelo contrário, nós enfatizamos e damos muita importância a essa agonia da alma e nos esquecemos de viver aquilo que Cristo conquistou para nós. Por isso que Ele, quando vem lá em Mateus 11:28, diante desse cenário, como eu e você muitas vezes vivendo, Ele contemplando, porque Jesus não só via rosto, Ele conhecia o profundo da alma, Ele sondava os corações, Ele sabia o peso que cada um carregava, Ele conhecia as agonias da alma de cada um, sabe por quê? Ele ouvia o grito da alma das pessoas, e Ele ouve o nosso hoje. E lá em Mateus 11:28, diante desse cenário, Ele diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de espírito, e aí você vai encontrar descanso e refrigério para esta alma. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a vida eterna que Jesus veio trazer para mim e para você.
Então ignorar isso, não desfrutar disso, é ignorar, é pisar, é calcar os pés ao Filho de Deus, que deu a sua vida, para que eu e você possamos viver esta vida abundante que Cristo tem. A verdade, amado, é que nenhum de nós temos o direito, ou sequer na perspectiva e no olhar de Deus, a alternativa de escolher viver esta vida que nós escolhemos viver hoje. Uma vida de agonia, uma vida de insatisfação, uma vida vazia que não tem completude de vida, onde buscamos preencher este vazio, preencher esta carência, preencher esse sentimento do desejo do mais, buscando em coisas e ter coisas, quando na verdade tudo já foi conquistado por mim, por você. Porque vida eterna é a única proposta dada para o ser humano que pode trazer a paz e o refrigério. Uma das características da vida eterna, guarde isso no teu coração. Uma das características da vida eterna é o ser, eu e você, o ser humano, conseguirmos, pelo Espírito de Deus, pacificar o nosso ser. Quando nós conseguimos pacificar o nosso ser, tudo isso passa. Toda esta agonia, todo esse sentimento que permeia a nossa vida, esse desejo de conquista, esta força, essa diligência empregada com tanta avidez para ter coisa, para buscar coisa, mas não é esse o projeto de Deus. Porque hoje, infelizmente, nós que temos a vida eterna, disse João, decidimos viver na morte. Entenda isso. A vida eterna já nos foi dada. E esse cetro, como falamos aqui, né, no Japão, como é que fala em português? É um pacote. Já tem tudo isso para mim e para você. Mas nós decidimos viver no tempo. Nós decidimos viver no tempo e espaço, nesse tempo cronos. Tempo só existe por causa da morte. Você sabia disso? Que o tempo só existe por causa da morte? Por exemplo, lá em Gênesis diz que Deus criou o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E lá em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o tempo só entrou nesse mundo que nós estamos inseridos a partir da morte. E valorizar o tempo, no sentido que viver habitolado para ele, para conquistar essa agonia da alma, é valorizar a morte, se esquecer da eternidade. Porque quem desfruta e é movido e guiado pelo Espírito Santo e é movido pela eternidade, o tempo é algo irrelevante. O tempo não tem sentido, porque a morte foi deixada de lado. Porque ele nos vivificou e nos deu vida juntamente com Cristo. E foi pela graça que ele nos chamou e nos alcançou. Então valorizar este tempo, dedicar a vida somente a trabalho, dedicar a vida somente à conquista, é valorizar o espírito da morte. No entanto, o tempo tem sim o seu lugar de valor, no sentido que quando você se atenta no tempo, movido pela eternidade que está em você, você passa a viver e valorizar a vida que você tem, e é uma. Porque no livro do Gênesis, o próprio Deus diz assim, depois da corrupção humana, visto que o homem se tornou mau, então o meu espírito não agirá para sempre nele, os seus dias serão de 120 anos.
Nesse sentido, é muito importante você pegar o tempo que é determinado por Deus. Porque até hoje eu nunca ouvi falar, isso é assim, se marcar um camarada que nasceu hoje com a tecnologia que temos, dizer que ele viveu mais de 120 anos. É difícil. Porque uma pessoa que viveu 120 anos, se nós olharmos para trás, não tem arquivo que guardasse com tanta segurança, algo que pudéssemos hoje comprovar que aquele camarada nasceu, aquela mulher, aquele homem nasceu em tal dia. É complicado isso. Um avanço da ciência também pode ser que alguém chegue a 119, 11 meses, 20 e poucos dias e algumas horas, sei lá. Mas quando Deus fala, está determinado, porque a palavra de Deus é absoluta. E lá no Salmo 90, Moisés diz assim, que nós devemos considerar os nossos dias, porque quem tem fôlego chega a 70 e quando muito 80, mas o melhor disso é enfado. Então, nesse sentido, é muito bom nós atentarmos para o tempo para valorizar a vida que nós temos. E qual o propósito da vida eterna dada por Cristo para nós, para mim, para você? Uma pessoa só é capaz de expressar as virtudes do reino de Deus se ela realmente entender sobre vida eterna. Se ela realmente entender o que é o Evangelho. Porque o próprio Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos aqui na Bíblia, neste livro, este compêndio, essa enciclopédia, os 4 Evangelhos. Na verdade é um Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. E entender Ele como pessoa da vida eterna, a vida que deu vida a todos os homens, é entender o Evangelho em essência. E Evangelho é amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, ser misericordioso como Ele foi, como uma expressão do Valdeli que eu acho muito bonita. Jesus era mergulhado em misericórdia. E se nós entendermos isso, significa que nós entendemos a vida eterna, a eternidade. Só a partir deste entendimento, nós estamos habilitados, temos a capacidade de ser a luz para este mundo e sal para esta terra. Ter a capacidade de replicar o que Jesus foi. Amém? O Espírito Santo, ele foi deixado aqui, foi enviado e está conosco, para nós entendermos isso. Porque eu vou dizer para você, você ler todo este livro, você decorar este livro, sem o Espírito Santo nada adianta. Porque com relação à vida eterna, Jesus Cristo, num debate contra os fariseus, contra os judeus, lá em João 5,39, ele vai dizer assim, olha, examinais as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Mas são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para ter de vida. Então ler este aqui como os fariseus leram, muitas pessoas leem, sem o Espírito de vida, nada adianta. Não basta ser um papagaio para decorar esse negócio aqui. Não, papagaio você ensina, ele decora e repete aquilo. Não, sem o Espírito de vida, sem o Espírito eterno, não faz sentido. Mas quando lido, compreendido e vivido pela pessoa do Espírito Santo, nós produzimos vida. Amado, Jesus, que encarnou o Cristo, o Messias, que era enviado de Deus. Jesus foi, como no domingo, aos 3 domingos eu preguei, que Jesus teve as mesmas necessidades que eu e você temos. Ele foi um ser humano como eu e você. Se você não entender isso, você não consegue entender a humanidade. Jesus foi um homem como eu e você, que comeu, que fez cocô, como eu falei, porque Jesus fez cocô. Claro que fez, Jesus era homem, igual eu e você. Mas ele foi tão cheio da eternidade, da glória. Foi um homem que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, que andou por todo mundo fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, não, Deus era nele. A eternidade entrou nele. Se ele, como humano, como eu e você, viveu nessa capacidade, não será diferente comigo, com você. Mas nós precisamos entender a eternidade. Porque eu vou dizer uma coisa,
para você, só a eternidade te livra da agonia desta alma cansada, atribulada, uma alma que não acha descanso. Mas Jesus diz nessa manhã: vem a mim. Tu que está cansado, tu que está sobrecarregado, tu que está atribulado, vem a mim. Eu vou te aliviar. Essa mensagem não é uma mensagem quando você nunca viu. Essa é uma mensagem diária, porque Ele vive. Ele é o Deus presente. É o Deus vivo. Ele diz: vem, troca comigo. Eu sou a vida eterna. Lembra quando Ele foi ressuscitar Lázaro? Marta chega, se ajoelha de lá em João 11, diz assim, Marta chega e se ajoelha diante dele: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta: teu irmão há de ressurgir. Ela tinha a mensagem que Jesus tinha falado lá em João 5. Quem crê em mim terá vida e no último dia eu ressuscitarei. Ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive, você vive, eu vivo, e cremos em Jesus. Nós temos em nós a capacidade de vivermos todos os dias. Porque se vivemos para Deus, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. E a bem da verdade que eu e você temos que morrer todos os dias para dar lugar à eternidade. Porque a eternidade não compactua, a eternidade não habita com a morte. Aquilo que está vivo pelo poder da morte e o pecado, ele tem que morrer em nós para que a morte saia e a vida entre. Então Jesus disse a Marta: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Teu irmão vai ressuscitar agora. Então ali Jesus está dizendo, está transferindo. Olha, eu sou aquele que eu decido cair aqui, o fôlego de vida sai e eu decido levantar. Porque o conceito de vocês de vida eterna e de vida é que se eu estou falando, eu estou dando, isso é vida. Para mim não. A vida é o ser em essência. Ainda que esse corpo caia, como Lázaro está lá 4 dias, para mim ele está vivinho. Porque Lázaro morreu com a consciência da eternidade. Então ele tem o poder de vir à vida. Esse é o conceito que nós temos de vida. O fôlego de vida saiu, acabou, não. Lembra dos fariseus perguntando a Jesus? Os saduceus que não criam ressurreição, falando da analogia da mulher, que quando ela ressuscitar, que teve tantos maridos, na ressurreição de qual ela será esposa? A ressurreição nem se casa nem se dá um casamento. Por quê? São como os anjos do céu. Porque para ele todos vivem. Vive aquele que tem essa consciência de eternidade. Então, no nome de Cristo Jesus, que a eternidade, esse entendimento da eternidade entre no teu coração, porque ela está prontinha aí dentro. Ela está prontinha aí dentro. Só ela vai trazer a paz, a alegria, a felicidade, a completude de vida que eu e você tantos buscamos em tantas coisas e jamais alcançaremos, porque completude de vida só está na pessoa de Jesus Cristo, habitada em nós pelo Espírito Santo. O resto mais é canseira, é enfado. Jesus é aquele que vive. Ele vive em mim. Mas eu tenho apagado essa presença. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Então entenda isso nessa manhã, amado. Viva a eternidade agora. Eternidade não é um tempo que não tem fim. Eternidade é um estilo de vida. É ser o ser eterno que Jesus foi. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la, porque eu recebi isso. O homem Jesus declarou estas palavras, porque ele já tinha consciência que a eternidade habitava nele.
Não é esse tempo que você tanto aprendeu e tanto espera. Isso só será uma consequência. É uma verdade que será de um gozo pleno, onde tudo vai ser, o choro não haverá mais, o luto não haverá mais, a morte não haverá mais. Isso é um bônus que nós vamos ter. Mas a eternidade tem que ser vivida agora. Em 1 Coríntios 15, Paulo está declarando, ensinando aquele povo, que julgavam uns apóstolos que foram introduzidos e diziam que não havia ressurreição dos mortos. E Jesus fala assim, e Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não morreu. Se não há ressurreição, Cristo não ressurgiu. Aí lá no 19 ele vai dizer assim, olha, se a nossa esperança se limitar a só esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, porque há eternidade em si, junto ao Pai. Não tem que se limitar só a essa vida também. Porque muitas pessoas vivem na perspectiva deste mundo somente. Não, aqui, querido, nós somos como Jesus. Eu só vim manifestar uma cultura do céu. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele diz assim, que nós somos embaixadores. O embaixador, ele tem como propósito e função trazer as leis do seu país, do seu lugar, e desenvolver naquele país a qual ele foi introduzido. Eu e você recebemos leis espirituais para ensinarmos neste mundo. Eu sou embaixador. E tudo provém dele que decidiu nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo. Amém, meus irmãos? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Você vai conhecer Jesus Cristo lá no céu? Lá você vai viver só eternamente com Ele. Você acha que você vai conhecer Jesus lá no céu? Não. Eu conheço Jesus aqui agora. Mas Ele não apareceu para mim, não apareceu para Paulo, não apareceu, pastor, para mais de 500 irmãos. Ele não aparece. E eu quero dizer que talvez Ele nem vai aparecer. Porque você tem que crer. Mas o texto que eu recitei no domingo retrasado, ele decidiu ser visto, Deus invisível decidiu ser visto na tua vida. E você tem a oportunidade de ver Ele na minha vida. Nós vivendo a eternidade aqui. Porque lá em Mateus 25, ele diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua glória e na sua majestade, reunirão todas as nações diante de si, da sua frente ali. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. E Ele dirá, vinde benditos de meu Pai. Jesus falando, porque eu tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Eu era forasteiro e me hospedaste, estava nu e vertíssimo, enfermo, doente, preso e foste me ver. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos? Ele dirá, todas as vezes que você viu a Eliana, a Débora, a Luane, o pastor Nilton, o pastor Luciano Rose, a mim você fez, a mim você viu. O Deus invisível decidiu ser visto em mim e você. O Deus invisível que decidiu habitar no homem Jesus. Porque lá em Colossenses Paulo diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E é incompreensível na minha mente, eu declaro porque creio, mas compreender eu não compreendo como que esse Deus decidiu habitar em mim pela pessoa do Espírito Santo. Quando eu contemplo os céus, a terra e tudo que Ele criou, quando eu contemplo você que é tão inteligente, que faz coisas que deixa todo mundo de boca aberta, como que eu consigo compreender? Ele decidiu habitar dentro de mim e de você, como foi dentro de Jesus. Não dá para compreender isso, gente. Nós temos que crer e aceitar, porque eu não consigo explicar isso.
mas Ele está em mim, me deu a capacidade de viver em eternidade. Ele deu a capacidade de viver, de você viver em eternidade, porque só a eternidade, e aqui eu termino como falei agora há pouco, uma das características da vida eterna é que ela te liberta da agonia, do sofrimento, da tribulação, e ela tem em si o pacificar o ser Débora, o ser Eliana, o ser meu amor, o ser, porque nenhum ser que não é pacificado, não experimentou a vida eterna. Fique de pé. Que o Senhor Jesus, pela pessoa do Espírito Santo que está em mim e você, traga luz ao teu entendimento, para que você passe a viver a vida eterna. Não num tempo futuro, mas num tempo presente. Porque no meu conceito, falo o meu, se de outros é outros, eu não sei, o meu é. A vida eterna é a união, é a junção desses dois mundos. O mundo natural na qual eu e você vivemos, nos abraçamos, contemplamos uns aos outros, mas também a outra junção de um mundo subjetivo, um mundo onde a eternidade entrará juntamente com o Pai em nós. E lá todas essas oportunidades de viver nesta canseira nunca mais encontrarão lugar. Feche teus olhos.